Pessoal, tudo bem? Que bom a gente estar junto aqui hoje. Eu tenho hoje uma convidada mais do que especial, minha esposa, Mari Brizotti, está aqui comigo. E a gente tem alguns assuntos muito interessantes a tratar com vocês, com a família de vocês, com um tema muito importante, que na verdade é uma pergunta. Ministério é meu, seu ou nosso? Ministério, meu, seu ou nosso? Olha que tema interessante. Geralmente quando a gente para falar de casamento do ponto de vista da igreja, dentro de igreja, geralmente a gente percebe pessoas casadas com ministério, pessoas que têm, às vezes, um marido cantor, a esposa cantora, ou vice-versa, ou pregador e pregadora. Tem diversos ministérios, pastor e pastora, independentemente da linhagem, vamos dizer, de igreja que você segue, denominacional. Há pastores, pastoras, missionários, missionárias. E sempre fica essa coisa, ministério, é meu ministério, é seu ministério, é nosso. Eu e a minha esposa, a Mari, né, amor, a gente sempre conversa sobre isso, sobre essa coisa de ministério, de meu, seu e nosso. Tanto que eu acho complicado dizer que o ministério é meu, ou seu ministério. Eu acho que soa mais bonito, até mais profundo, quando eu digo que é nosso, não é verdade, amor? Como você pensa isso, a questão do nosso ministério? Como é que você vê isso? Bom, eu penso que é nosso. Até porque, quando eu não estou bem, por exemplo, vai atingir ele. Exatamente. Vai atingir você. Quando você não está bem, vai me atingir. Então, é uma construção. Uma construção juntos. Exatamente. Então, por isso que tem que ser nosso, pensar em nosso, não só meu nem dele. Até porque isso é um pronome possessivo, meu. Então, quando passa a ser nosso, eu acho que já há aí vamos dizer, uma cura até da linguagem. Eu não passo a querer reivindicar que isso seja só meu o tempo todo. Nós nos casamos e isso torna a nossa vida um ambiente nosso. Claro que eu vou respeitar algumas idiosincrasias, coisas dela, talentos dela e ela aos meus. Só que isso não pode de modo algum abocanhar a realidade dela e a dela a minha realidade. Na verdade, uma parceria, acho que isso que é o legal, compartilhar. Na verdade, como é que você vê isso? Compartilhar a nossa parceria. Compartilhar gera conhecimento. Você viaja junto, por exemplo, você vai compartilhar um livro, por exemplo, ideias. A própria viagem em si já é um compartilhar, né? Exatamente. Isso é muito legal. Principalmente no nosso caso, a gente durante muito tempo viajou muito juntos. Aí depois com o nascimento do filho, isso ficou um pouco mais complicado. Mas era muito bom esses primeiros momentos de abrir novas amizades, novas conversas com pessoas que vinham. Tem cenas interessantes, eu me lembro, por exemplo, logo nas primeiras viagens, a gente tinha muita dificuldade em algumas igrejas. E aí, a partir do momento que a gente foi meio que pegando já um certo conhecimento disso, você mesmo foi desenrolando um pouco mais, não é verdade? É verdade. A gente aprende, né? Por exemplo, eu não queria estar falando, ministrando, mas o próprio assim, convívio faz com que a gente cresça, que a gente tenha vontade de estar participando, de estar falando também. E tem tanta gente que precisa realmente de ouvir as esposas, um conselho, às vezes uma dúvida, às vezes... É um relacionamento, né? Inclusive, dentro dessa temática, queria pensar uma coisa com você. Ambos uma só carne, o princípio da unidade. É tão interessante quando a gente vê isso na Bíblia. Gênesis começa com um Deus, o Deus, Senhor Criador dos céus e da terra, que o Gênesis já abre com a identidade definida no princípio Deus. E Deus começa criando, e ele vai e cria o homem, mulher, faz um primeiro casamento. E deixa uma coisa muito clara, que é um princípio fundamental, essencial. Ambos uma só carne. Isso é de uma profundidade que não cabe apenas num programa como esse. É uma coisa muito profunda, dá para fazer uma série sobre isso. Ambos uma só carne. Essa ligação, essa intimidade. Às vezes eu me pego completando frases dela. Ou, às vezes, eu percebo quando eu viajo, por exemplo. Olha que interessante, às vezes eu viajo e eu penso assim, eu queria voltar para casa e comer uma coisa. E antes de eu imaginar isso, ela já está pensando nisso. Às vezes eu ligo para ela e a gente até ri dessa situação. Parece uma coisa tão pequena,
mas não é. É a verdade estar juntos, né? Não é isso? Não é bonito isso? Eu até brigo com ele, né? Eu falo, poxa, você nem deixa eu fazer uma surpresa, porque quando eu estou pensando em fazer algo para ele, ele me liga pedindo, aí estraga tudo. É interessante porque a gente, parece que não, isso é só um aspecto simples, mas isso leva a gente para um nível muito profundo de que você está dividindo o espaço da vida, está construindo uma história. Então, isso do ponto de vista apenas da construção normal da vivência. Se uma construção normal da vida já tem isso, imagine na questão ministerial. Eu acredito que eu não posso subir ao púlpito, por exemplo, para ministrar, no meu caso, pregando, sem estar com ela dentro de mim, no meu coração. Tanto que eu tenho uma coisa que eu posso falar aqui, porque aqui eu estou em casa, nosso canal. Quando ela está presente no auditório, eu me sinto melhor. Ela é meu ponto no auditório. Para ela que eu olho, nela eu busco, ela me traz esse feedback que eu preciso. Tanto que é muito difícil, uma vez que eu não desça do púlpito, que ela esteja, que eu já não desça perguntando para ela o que eu fiz, onde errei. Ela é a minha base, é meu espelho o tempo todo. Só que não pode ser só ela para mim. Eu também tenho que ser para ela. Não é verdade? É a mesma coisa, né? É essa interatividade que a gente precisa ter. Às vezes eu olho para você, né, quando eu estou ministrando, e dependendo das reações que você tem, eu já começo a meio que um malabarismo, porque eu percebo ou fiz alguma coisa, ou eu preciso mudar pelos olhares dela. E não são aqueles olhares tirânicos, reprovadores, são olhares de toques, de insight. Isso eu acho belíssimo. Eu não faço assim porque é necessário, precisa. Não, isso acontece naturalmente. De tanto convívio, por causa do convívio, ele já olha para mim e já percebe, é natural isso, não é uma coisa forçada, imposto, né? Exatamente. Outra coisa que é importante a gente pensar são as ameaças da competição. Gente, se tem uma coisa que pode destruir o seu casamento é você entender sua esposa ou seu esposo como alguém que compete com você. Isso é muito perigoso, vocês não estão numa competição. Olha, casamento não é competição, é celebração. A minha esposa não pode ser uma adversária minha. A gente não compete, a gente se completa. Isso é diferente. Nosso casamento não é uma coisa de olho por olho, é olho no olho. Há uma diferença grande aí. Então é muito importante lembrar das ameaças da competição e eu quero elencar algumas delas aqui. Uma delas, conflito. Competições são arenas de conflitos. A gente conversa muito sobre isso, de que como é complicado casamentos onde você só vê conflito, né? Aqueles casais que parece que a qualquer momento vão explodir, se encostam um no outro, não é verdade? A fúria, a crise. E interessante que, geralmente, quando nascem conflitos por causa da competição, então vira uma queda de braço imensa no casamento. Pessoal, eu estou falando de conflitos e das ameaças que há, no caso, quando a gente não percebe essa certeza que é o ministério como o nosso. Então, vai ter um segundo programa sobre isso nessa sequência. Eu tenho muito mais coisa para dizer, não é verdade, amor? Muita coisa e espero estar ajudando vocês. Até o próximo programa.